E eu quero expor e convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus no Salmo de número 100. Então, para marcar e deixar bem registrado, quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Salmo de número 100. Salmo de número 100. Eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura. Eu farei a leitura na versão Nova Almeida atualizada, tá? Então os irmãos vão ver aí uma pequena diferença na conjugação do verbo, do imperativo, mas Salmo de número 100. A palavra do Senhor nos diz assim: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos livremente abrirmos as nossas Bíblias e ouvirmos a exposição da Tua Palavra. Pai, nós te louvamos porque o Senhor, na Tua misericórdia, nos trouxe até aqui, para que como Teu povo, nós pudéssemos cantar louvores, ler a Tua Palavra, apresentar ao Senhor as nossas súplicas. E agora, neste momento, podemos ouvir a exposição da Tua Palavra e podemos ser alimentados por ela, confrontados e consolados, porque ela é viva e eficaz. Por isso clamamos ao Senhor, mais uma vez, misericórdia. Que os nossos corações estejam prontos, pelo Teu Santo Espírito, para que a Tua Palavra encontre morada. E clamamos ao Senhor, que a Tua misericórdia se estenda na nossa disposição de vivermos segundo a Tua vontade. Essa é a oração que fazemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, o Salmo de número 100, ele tem uma característica muito peculiar. Em todos os salmos, você vai ter ali, talvez seja levado a uma tendência de pensar que os salmos, por serem hinos, eles estão cheios de gratidão e são sempre salmos de gratidão, mas nós sabemos que nem todos contêm nada a respeito de gratidão. Mas o Salmo de número 100 é o único salmo no Saltério que é reconhecido como um salmo de gratidão. Apesar de outros salmos conterem admoestações, avisos, clamores a vivermos uma vida grata, nenhum deles faz o que o Salmo 100 faz. Nós lemos na nossa liturgia o Salmo de número 95 e muitos comentaristas vão colocar que o Salmo 100 é um resumo do Salmo de número 95. É como se fosse a aplicação daquilo que o salmista estava exortando no Salmo de número 95. E aqui no Salmo 100, nesta aplicação do salmista, ele nos exorta a vivermos uma vida nutrindo gratidão. Uma vida nutrindo gratidão. E esse salmo ele pode ser dividido em 3 partes. Ele vai falar sobre como nós prestamos ações de graças ao Senhor. Ele vai apresentar as razões pelas quais nós devemos prestar ações de graças ao Senhor. E ele termina fazendo um convite diferente. Um convite que não nos deixa a margem de escolha, porque é um convite no imperativo. E este convite imperativo nos chama a sermos gratos. A sermos gratos.
Então o Salmo tem uma estrutura muito simples e provavelmente seja um dos salmos que você aprendeu quando criança ou que você ensina para as crianças, e um salmo muito fácil de memorização. E ele começa trabalhando então a forma, a maneira, o como nós devemos prestar ações de graças ao Senhor. E nos 2 primeiros versos, ele trabalha esse como. E ele começa então dizendo: celebrem com júbilo ao Senhor. Ele continua dizendo: sirvam ao Senhor. E ele termina o verso 2, dizendo: apresentem-se diante dele. Estes 3 primeiros verbos aqui, utilizados pelo salmista, mostram como nós devemos demonstrar gratidão. Demonstrar gratidão não é algo simples, não é algo fácil. E muitas vezes nós ficamos totalmente perdidos na maneira como nós devemos ser gratos. Assim como eu, provavelmente você já recebeu algum presente ou já foi abençoado de tal maneira que você ficou se perguntando: o que eu posso fazer para retribuir essa graça que eu recebi? O que eu posso fazer para mostrar honra e gratidão à pessoa por essa bênção maravilhosa? E queridos, quando nós olhamos para a Escritura, olhamos para a metanarrativa da Escritura, nós estamos diante da história da redenção, nós estamos diante de um Deus santo, de um Deus que conduz o seu... E Ele nos dá algo que... E se saber disso não te gera essa dúvida, você precisa sondar o teu coração. Tão maravilhoso. Alguma coisa precisa. Nós somos gratos a Deus, celebrando com júbilo ao Senhor. E no português fica bonito, né? Essa construção, celebrar com júbilo ao Senhor. Mas no original, essa frase ela não tem uma ordem tão bonita. Porque no original é como se o salmista estivesse dizendo: gritem o mais alto possível ao Senhor. É isso que ele está dizendo. Você demonstra gratidão ao Senhor na maneira como você representa a sua alegria. Quando nós gritamos, nós chamamos atenção para algo. Quando nós alteramos o tom da nossa voz, nós mostramos que nós queremos dar ênfase em algo. E eu quero te perguntar, a sua gratidão, ela é enfatizada? De uma maneira em que as pessoas conseguem ouvir, de uma maneira na qual as pessoas conseguem ser atraídas para o motivo da sua gratidão? Você é uma pessoa alegre. E não é simplesmente uma alegria na qual você abre um sorriso de orelha a orelha. Porque fazer isso é fácil. Eu tenho um menininho de 1 ano e 9 meses que fala assim: olha a foto, Lucas. Ele não pode ver uma câmera que ele... É fácil. Mas essa alegria que nós devemos demonstrar é uma alegria que é muito mais profunda. É uma alegria que está enraizada em nós, em quem somos. Por isso nós vamos ouvir diversas vezes ordens na Escritura dizendo: alegrai-vos. Seja a sua alegria conhecida diante de todos os homens. Que o teu coração transborde em alegria. Queridos, viver uma vida alegre, viver uma vida celebrando com júbilo, é viver uma vida expressando a gratidão. Spurgeon, ele vai dizer assim:
O nosso Deus feliz deve ser adorado por um povo feliz. Um espírito alegre está de acordo com a sua natureza, seus atos e a gratidão que devemos nutrir por suas misericórdias. O Deus que nós servimos é um Deus alegre, um Deus que se alegra, um Deus que se regozija, um Deus que quer receber de nós adoração. Por isso demonstramos gratidão, celebrando com alegria. Mas não só isso. O texto continua e ele diz que nós demonstramos a nossa gratidão quando nós servimos com alegria. O serviço aqui, neste texto, ele vai encaminhar em duas direções. A segunda direção nós vamos tratar com mais detalhes daqui a pouco. Mas a primeira direção que nós podemos olhar para esse serviço é exatamente a disposição de ir em direção ao próximo. É exatamente você ir em direção ao outro e servi-lo. Não por obrigação, não porque você está sendo constrangido ou compelido a cumprir um acordo feito, mas é um serviço voluntário, um serviço alegre, um serviço disposto. Mostrar gratidão ao Senhor não é um ato apenas vertical, mas ele também é um ato horizontal, onde ativamente eu vou em direção ao meu irmão e sirvo com alegria e cuido dele nas suas necessidades. Paulo vai dizer lá em Romanos que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. E queridos, até mesmo no momento em que choramos com os que choram, nós podemos demonstrar gratidão ao Senhor, porque nós servimos o nosso irmão. Nós somos chamados para vivermos como corpo, como família. E dentro do corpo nós entendemos e vemos essa metáfora sendo repetida na Escritura, e vemos que somos membros. Nós somos órgãos desse corpo. E não somos todos cabeça, não somos todos pescoço, não somos todos mãos. Mas cada um de nós é um órgão especial deste corpo, que Deus colocou no corpo para que o corpo funcione da maneira que o glorifique. E queridos, entendermos o nosso papel no corpo nos leva a nutrir gratidão para com o Senhor. A vida de resposta ao que Deus faz por nós é uma vida de serviço abnegado ao Senhor. Lá em Mateus capítulo 25, o Senhor Jesus vai mostrar como esse serviço alegre deve ser feito, e como ao ser feito, ele demonstra gratidão ao Senhor. Ele diz assim: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Você quer nutrir gratidão na sua vida? Transpareça, celebrando, indo. E ele reforça aqui a segunda via do aspecto que o salmista diz: você quer nutrir gratidão? Então se apresente diante do Senhor.
Essa era a prática veterotestamentária. Aquele povo estava acostumado a sair das suas tribos, a sair das suas cidades, e a caminharem juntos até Jerusalém, onde estava o templo, onde estava ali o símbolo da presença de Deus, e ali juntos eles se apresentavam diante do Senhor. E era um momento de alegria, e eles faziam isso com cânticos, com júbilo. Se você quiser se aprofundar mais nisso, depois você pode ler em casa do Salmo 120 ao Salmo 134. Salmos cantados enquanto o povo se dirigia a Jerusalém. Eles se apresentavam literalmente diante do Senhor com cânticos, com gratidão. Então, como você nutre gratidão? Celebrando, servindo e se apresentando diante do Senhor. Mas o que o salmista ele não deixa isso vago, apenas como atos pragmáticos, nos quais, se você o fizer, você consegue aquilo que você pretendia. Não. O salmista nos dá razões pelas quais nós devemos nutrir essa gratidão, razões pelas quais nós devemos caminhar neste como. E ele vai apresentar essas razões no verso de número 3 e no verso de número 5. E ele vai dizer assim: saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. E ele diz: porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. A Miriam disse aqui, né? São 100 anos, há motivos de alegria, houve momentos difíceis, de lágrimas, de lutas, decisões difíceis a serem tomadas, disciplinas a serem aplicadas, luto, muito luto, separações, passamos por uma pandemia, perdemos um pastor de 20 anos, talvez sejamos tentados a não ver motivos para agradecer. Talvez sejamos tentados a olharmos para o furacão, para as intempéries da vida e nos desanimarmos. E nos entristecermos a tal ponto de não vermos nenhuma razão para nos alegrarmos e sermos gratos. Mas aqui o salmista faz algo impressionante. Ele nos tira de nós mesmos. Ele olha e fala assim: a razão dessa gratidão e dessa alegria não está em vocês. Não está nas situações que vocês enfrentam ou que vocês virão a enfrentar, ou já enfrentaram na vida. A razão da gratidão e da alegria está no próprio Deus. No próprio Deus. Está fora de você. Está além das situações que você enfrenta. É muito maior do que o seu problema, é muito maior do que o seu sofrimento. E quando ele começa a segunda sessão, ele começa com mais um imperativo, dizendo: saibam, conheçam, reconheçam que o Senhor é Deus. E esta é a maior razão para nutrirmos gratidão. O Senhor é Deus. E aqui o salmista está lembrando aquele povo
que o Deus que eles serviam não era qualquer Deus. Aqui ele diz o nome de Deus, ele diz Jeová é Deus. Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Ele é o Deus digno de ser adorado. Paulo, no Areópago, encontrou lá um altarzinho, e o altarzinho estava escrito ao Deus desconhecido. E qual é a primeira ação de Paulo? Fazer aquele Deus conhecido. Queridos, nós precisamos conhecer o nosso Deus, nós precisamos saber quem é o nosso Deus, porque isso vai ser motivo suficiente para levantarmos de manhã e agradecermos. Será motivo suficiente para fazermos todas as coisas da nossa vida com gratidão e alegria. E aqui ele vai trabalhar 2 aspectos da divindade de Deus. O primeiro aspecto, ele fala exatamente sobre o que ele fez. Ele vai dizer, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Aqui o salmista lembra aquele povo, de que o Deus que eles servem não é um Deus qualquer, não é o Baal lá, que Elias enfrenta os sacerdotes, que não responde à oração. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Com o poder da sua palavra. Ele é o Deus que nos criou, e nós pertencemos a Ele. Mas não só isso. Aqui o salmista nos lembra de outra ação de Deus. E ele vai dizer que este Deus, além de ser o Criador de todas as coisas, Ele é o Deus Redentor. O texto vai dizer, somos o seu povo e somos rebanho do seu pastoreio. Queridos, uma das grandes bênçãos de sermos cristãos e de professarmos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida é podermos ter motivo mais do que suficiente para sermos alegres e gratos. Se você olhar para a Escritura, e se você abrir lá em João capítulo 10, você vai ver Cristo dizendo, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo os arrebata e dispersa. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Devemos ser gratos ao Senhor de todas as coisas, porque Ele é o Deus Redentor do seu povo. Mas o texto lá no verso de número 5 mostra outra razão, e ele vai dizer que nós devemos ser gratos porque Deus age em nosso favor. E aqui ele vai colocar 3 ações de Deus que marcam os seus atributos, marcam quem Ele é. O salmista vai lembrar que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus bom, e Ele é bom para com o seu povo. Não era algo natural os deuses dos pagãos serem deuses bons, porque eles eram egoístas, eles eram caprichosos, e eles nunca expressavam a sua vontade e pediam atrocidades de sacrifícios
para serem adorados. Mas o Deus que nós servimos, Ele é um Deus bom. E a sua bondade se reflete na sua criação. Ao final de cada um dos dias, o Senhor olha para aquilo que Ele fez e Ele chega à conclusão que aquilo era bom. Quando olhamos lá para Êxodo, nós vemos o Senhor dando a sua lei ao povo. E Paulo, lá em Romanos, vai dizer que foi bom Deus ter dado a lei ao povo. E aos Gálatas ele vai dizer que essa lei boa apontava para o Redentor. Em toda a Escritura nós vemos o Senhor Deus se revelando ao seu povo e mostrando aquilo que Paulo vai dizer em Romanos 12:2, que é a sua vontade boa, agradável e perfeita. E na vinda de Cristo nós recebemos as boas novas. Aquilo que o nosso Deus faz mostra a sua bondade. Mostra a sua bondade. Outra ação descrita aqui é descrita na nossa versão, no nosso texto, como misericórdia. Mas eu prefiro uma outra tradução. O senhor me permite? Esse texto, a melhor palavra aqui seria amor. A melhor tradução para essa palavra não é misericórdia, mas é amor. Um amor duradouro. Essa é a ideia da palavra aqui no original, no verso 5. E por que é importante, no meu entendimento, a mudança dessa palavra? Porque nós podemos entender que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus amoroso, e o seu amor é demonstrado ao seu povo pelo envio do seu Filho. E nada pode ir contra o amor de Deus. Nada. Deus age amorosamente. Deus age amorosamente. E nós somos alvos deste amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça. Ele termina dizendo que este Deus, Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus fiel. Ele sustenta a sua aliança de geração em geração. Nós não podemos ter medo, nós não precisamos duvidar. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus que o salmista serviu. Então, talvez você pode ter uma duvidazinha, um temor, um receio de, ao olhar para a sua circunstância, e não ser grato ao Senhor. Mas eu quero dizer para você que você não deve olhar nem para você e nem para a sua circunstância, porque elas tirarão de você a alegria e a gratidão. Você deve olhar para Deus, porque Ele é o Criador, Ele é o Redentor. Ele age de forma bondosa, amorosa e fiel. Nós temos o salmista apresentando de forma objetiva um convite à gratidão. E é um convite, como eu disse anteriormente, imperativo. Você não tem agora nenhuma justificativa para não
cumprir e não obedecer e não aceitar este convite. E ele diz assim: entrem por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Queridos, nós devemos ser gratos ao Senhor, sendo verdadeiros adoradores. Sendo verdadeiros adoradores. E aqui nós vemos a formalidade sendo apresentada na adoração. O salmista está dizendo: olha, vocês precisam estar diante do Senhor, no local santo, no local separado, junto com o povo de Deus. Vocês devem adorá-lo. Vocês devem adorá-lo. E você aceita esse convite de ser um verdadeiro adorador, cultuando a Deus comunitariamente. Nós celebramos 100 anos de organização dessa igreja. Se contarmos, há matemáticos aqui melhores do que eu, né? Mas nós estamos falando aí de algumas centenas de domingos. Deve liberar milhares, né? De domingos. Mas esse trabalho começou antes. Essa igreja, em outro lugar, começou antes. O povo de Deus se reuniu já há muito mais do que 100 anos para adorar ao Senhor comunitariamente. E por 100 anos, essa igreja continua aberta para adorar a Deus. Querido, você não pode perder essa oportunidade. Você não pode trocar esse privilégio por nada. Você deve demonstrar a sua gratidão e aceitar esse convite e estar aqui cultuando ao Senhor com o povo de Deus. Tenha prazer nisso. Tenha prazer em se reunir com estes irmãos. Nenhum de vocês estava aqui há 100 anos. Alguns estavam quase lá, mas seu Ângelo não está aqui, né? Mas são 100 anos que o povo de Deus se reúne para adorar. Então não troque essa bênção, esse privilégio desse convite por outras coisas, por outros convites. Ativamente se reúne para adorá-lo. Nós demonstramos obediência. Nós demonstramos gratidão. E nós bendizemos o único nome que deve ser bendito. Muitas vezes você não vive uma vida de gratidão, porque você não vive uma vida de adoração. A sua vida de gratidão. Então entrem por suas portas com ações de graças. Cultue ao Senhor junto com seu povo. E cultue ao Senhor através de um viver piedoso. Seja reconhecido. Seja reconhecido pela sua gratidão. Não só pelos 100 anos de existência dessa igreja, mas que a sua gratidão possa trazer pessoas para adorar ao Senhor aqui por mais 100 anos, ou até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, não deixe a murmuração ou descontentamento tirar o foco da sua gratidão. Viva uma vida alegre, satisfeita e contente no Senhor.
Lembre-se que você tem motivos mais do que suficientes para agradecer ao Senhor. E você pode olhar para eles, olhando para a Escritura, olhando para o próprio Deus, e olhando pela maneira como Deus tem conduzido a tua vida, a maneira como Ele tem trabalhado a redenção na tua vida, e como Ele tem desenvolvido a santificação na tua vida e no corpo que se reúne aqui. Celebre ao Senhor pela vida desta igreja. Seja grato ao Senhor. Em meio a tanta incredulidade, em meio a tanta negação da existência de um Deus vivo e verdadeiro, o Senhor continua preservando não só um prédio na rua Roma 465, mas Ele continua preservando um povo que mesmo sem um prédio, continua adorando ao Senhor. Celebre a Deus, celebre a Deus. Faça isso por meio da vida comunitária. Faça isso deleitando-se na comunhão uns dos outros. Faça isso recebendo os meios de graça. E só aqui, só neste momento, você vai encontrá-los. E que ao passar dessa porta, desse portão, você seja reconhecido pela sua gratidão, pela sua alegria, porque elas devem apontar para Cristo. Elas devem apontar para Cristo. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor permitiu e permite que essa igreja continue aqui durante tantos anos. Te louvamos, ó Pai, pelo seu centenário como igreja organizada e por tantas igrejas que essa igreja já organizou, plantou. Quantos pastores já passaram por aqui, quantos pastores foram enviados daqui e estão pastoreando a tua igreja, o teu povo. Pai, nós te louvamos porque o Senhor tem sustentado este povo e tem alimentados por meio dos seus pastores. Te louvamos pela vida deles, te louvamos pela vida do conselho dessa igreja, pelo seu zelo em cuidar da igreja, em cuidar do povo. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor permite que esta igreja se reúna e mantenha-se perseverante na doutrina dos apóstolos e na comunhão dos santos. E te louvamos, ó Pai, porque nestes 100 anos, muitos já passaram e muitos têm se achegado a esta igreja. Pai, clamamos ao Senhor que continue sustentando o teu povo que aqui se reúne. E clamamos ao Senhor que dê a eles alegria e gratidão. Alegria e gratidão. E que eles sejam reconhecidos por serem contentes e satisfeitos no Senhor. Essa é a oração que fazemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!